A paz do Senhor Jesus, igreja. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que Deus nos abençoe nessa tarde do dia 22 de abril de 2026. Que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos e olhos para que a gente possa receber do céu a palavra e o estudo de hoje. Amém? Hoje o nosso texto ele está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 20, que vai falar sobre o arrependimento. Muitas vezes nós falamos em arrependimento, mas não me lembro de ter falado sobre ele a nível de estudo, tá? Eu me chamo Raquel Pereira, bem-vindo a este canal. Se você quiser fazer parte desta família de estudos, sejam muito bem-vindos. Por favor, se você puder compartilhar aí com a sua inscrição, vai me ajudar muito, tá bom? Sobre o arrependimento, tá? Vamos ler o texto, mas antes vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta tarde de nos reunirmos em oração contigo, em estudo. Nós não somos melhores que ninguém, mas estamos aqui dispostos, e o Senhor gosta de corações dispostos. E o Senhor capacita os incapacitados para fazer o ID, né? Nós não somos perfeitos, nós não somos melhores, nós não estamos aqui para concorrer com ninguém, nós apenas estamos aqui para obedecer um chamado. E que você possa também sentir esse desejo aí no seu coração de cumprir a meta, de cumprir o chamado, de fazer o ide e frutificar, ide deis frutos, né? E por que eu falo isso? Porque, ninguém nasceu pronto. Existe sim o manual da Bíblia, mas muitos não o conhecem. Eu mesmo não conhecia, eu tinha teoria, tive base teológica cristã, mas eu não entendia na profundidade. Então, até eu aprender a andar nos caminhos do Senhor foi bem complicado. A gente erra bastante, a gente aprende com os erros e a gente então começa a entender o propósito. E o propósito de cada ser humano é que queira, porque é livre-arbítrio, você não é obrigado a aceitar, ir de pregar o evangelho a toda criatura, ir de fazer discípulos, ir e consolai-vos uns com os outros. Por quê? Porque não é todo dia que você está na condição de que você estudou ali um texto, né? E veio aqui, trouxe para tá tudo certo na sua vida. Não, tem dias que tá tudo indo de mal a pior para variar. Mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é aquele que nos promete reavivar nosso coração, nos promete renovo através do Espírito Santo, porque Jesus já fez o maior sacrifício, que foi dar a vida dele pela nossa, em troca da eternidade. Ou seja, ele sacrificou toda a história dele, mas ele vive com o Senhor na glória, o Pai dele, né? E ele disse que ele com o Pai, ele é um só. Ou seja, e que ele deixaria conosco o Espírito Santo para nos orientar, para nos redarguir, para nos ensinar. Mas a gente está com o coração disposto? Você quer fazer isso? Você sente desejo de fazer isso? Não, sim, eu estou fazendo a minha parte. Então, eu quero que em nome de Jesus o Senhor me capacite para fazer por amor, porque eu tive momentos de dor no qual o amor de Deus me preencheu, o amor de Deus esteve comigo, o amor de Deus é quem me sustentou o coração, a mente, a alma, o corpo e o espírito. Então, quando a gente vem assim querendo apresentar um texto, nós apresentamos primeiro diante de Deus e primeiro Ele fala conosco e Ele nos traz também para nos questionarmos e aí então a gente pode compartilhar, né? E tentar dividir todo esse conhecimento, todo esse amor, todo esse arrependimento sincero que Ele nos ensina aqui com os demais irmãos, né? E que você possa vir para o Senhor por amor e não precisa vir por dor. Amém?
Que Deus te abençoe, então. Vamos lá? Vamos estudar? Livro de Atos, capítulo 26, versículo 20. Vai falar sobre o arrependimento. Isso se deu, este texto, era na parte onde o apóstolo Paulo, deixa eu aumentar minha tela, ele estava se defendendo ele se defendia perante o rei Agripa, onde ele resume a essência da sua pregação e a missão que recebeu de Jesus. E o versículo diz assim, vou ler ele aqui na versão aqui do sistema e depois eu leio da minha Bíblia. Mas anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judeia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Tá? Então, o texto, a essência do versículo é essa. Convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos dos seus maus caminhos, né? Se convertam a Deus, pratiquem boas obras, obras dignas de arrependimento. Por exemplo, eu me arrependi de ter feito tal coisa. Então, eu tô verdadeiramente arrependida, não só porque eu sei que o arrependimento me aproxima de Deus, mas porque ele é a essência, é onde Deus esquadrinha meu coração e me vê, onde ninguém mais vê. Quando você entende que existe uma força superior à sua, que te vê quando ninguém mais te vê, que te esquadrinha lá na medula, lá nas tuas entranhas, e que você não pode fugir de quem está te enxergando, você se sente muito mal. E depois também você vai se sentir muito bem. Porque de verdade você falou, Deus, eu fiz, mas eu não queria ter feito. E como que eu faço para daqui para frente começar uma nova vida? Deus trabalha com as pessoas aos poucos. Tem gente que é feito uma mudança instantânea, mas a maior parte do indivíduo, do ser humano, é um trabalhar. Quando você pensa muitas vezes que Deus está te tratando tal área, tal ponto específico, Deus está tratando outros pontos específicos, outras situações que para Deus é muito mais importante. E por que, não sei, tem que perguntar para Ele, por que eu falo isso de uma maneira assim, tão direta, né? Tão sincera. Por quê? Porque quem entende de nós é Deus, porque Ele nos criou. Ele permitiu que entre tantos outros seres pudessem vir com características semelhantes a nós, mas veio nós, lá entre o ato do nosso pai e da nossa mãe lá. Então, viemos nós. Poderia, entre tantos ovos, fecundar um menino, uma menina, um outro ser, né? Enfim, uma outra característica, mas não é eu e você. Nós somos exclusivos. Nós somos exclusivos do Senhor. Ele nos fez, Ele nos formou, Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Então, vamos ver o que o estudo revela em relação a esse arrependimento para facilitar o nosso entendimento dessa tarde? Amém? Vamos ver. Diz assim: arrependimento significa mudança de mente, de modo que os pontos de vista de uma pessoa arrependida, seus valores, objetivos e comportamentos são mudados e toda a sua vida é vivida de um modo diferente. Sua mente, seu discernimento, sua vontade, suas afeições, seu comportamento, seu estilo de vida, seus motivos e seus planos, tudo está envolvido nesta mudança. Arrepender-se significa começar a viver uma nova vida. Como eu disse para vocês, não se cobrem tanto, porque tudo é feito no tempo do Senhor, tá? Vai um dia de cada vez vivendo, desejando no coração essa mudança, desejando uma melhora de caráter, uma melhora de postura, uma melhora de decisão, uma melhora de visão de mundo, né? Uma melhora de perdão, né? E perdoar quem te feriu, se perdoar, tentar entender por que você tem bloqueios, de onde eles se originaram, né? Tudo isso leva um tempo.
E esse comportamento que você tem, ou que eu tenho, ou que alguém tem conosco, tá? Que a gente possa extrair dessas situações, seja ela qual for, o melhor, tá? Nós temos as opções diversas no mundo de nos inclinarmos para aquilo que o nosso livre-arbítrio desejar. Ser bom, ser mal, ser vingador. Tem momentos que passam todos esses sentimentos no nosso coração, mas que possa prevalecer dentro de nós o comportamento que agrada o nosso Deus. Amém? Diz assim, a chamada ao arrependimento era a convocação fundamental, já naquela época, na pregação de João Batista, lá no tempo de João Batista. E esse texto ele está em Mateus capítulo 3, versículo 2, de Jesus, na pregação de João Batista de Jesus, que também está em Mateus capítulo 4, versículo 17, dos 12, Marcos 6, 12, de Pedro no Pentecostes, Atos 2, 38, de Paulo aos gentios, Atos 17, 30, 26, 20, que é o que nós estamos vendo aqui, e do Cristo glorificado e 5 das 7 igrejas da Ásia, Apocalipse 2, 5, 16, 22, 3, 3 e 19. Era parte do resumo feito por Jesus do evangelho que devia ser pregado em todo o mundo, Lucas 24, 47. Corresponde ao constante apelo dos profetas a Israel para que retornasse a Deus, de quem se tinha extraviado. Por exemplo, Jeremias 23, 22, 25, 4 ao 5, Zacarias 1, 3 ao 6. O arrependimento é sempre descrito como o caminho para a remissão dos pecados e a restauração do favor de Deus, ao passo que a impenitência é o caminho para a ruína. Por exemplo, capítulo 13, dos versículos 1 ao 18. Não, 1 ao 8. A fé e o arrependimento são, em si mesmos, frutos da regeneração. Porém, como uma questão prática, o arrependimento é inseparável da fé. Voltar-se para Cristo em fé é impossível sem o abandono do pecado pelo arrependimento. A ideia de que pode haver fé salvadora sem arrependimento e de que alguém pode ser justificado apenas aceitando Cristo como Salvador, mas recusando-se a aceitá-lo como Senhor, é um erro perigoso. A verdadeira fé reconhece a Cristo como o que de fato Ele é. Isso é, nosso Rei escolhido por Deus, bem como o nosso sacerdote, que Deus nos deu, e a fé que confia nele como Salvador se submeterá a Ele como Senhor também. Recusar isso é procurar justificação com uma fé impenitente, que não é fé nenhuma. A Confissão de Westminster declara que no arrependimento, diz assim: movido pelo reconhecimento e o sentimento não é só do perigo, mas também da impureza e odiosidade de seus pecados, como contrários à sua santa natureza e justa lei de Deus, e conscientizando-se da misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira que sente e aborrece seus pecados, que deixando-os se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos de seus mandamentos. Confissão de Westminster 15, versículo 2. Sentimentos de remorso, autorreprovação e tristeza pelo pecado, gerados pelo temor de punição, sem qualquer desejo ou decisão de deixar de pecar, não devem ser confundidos com o arrependimento. Davi expressa o verdadeiro arrependimento no Salmo 51, revelando em seu coração
o propósito sério de não pecar, mas e de viver uma vida justa. Isso também está em Lucas, capítulo 3, versículo 8, e hoje em Atos 26, 20. Amém? Vocês querem ouvir o que a palavra de Deus revela no versículo 20 pela tua própria Bíblia? Então vai lá, Atos 26, 20, tá bom? Diz assim: mas anunciei primeiramente aos de Damasco que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. E aí, na história de Paulo, isso é a essência do nosso texto. Mas lá na história do apóstolo, diz assim, ó: por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. O muito estudo, ler muito, meditar muito na palavra, foi essa desculpa que essa pessoa deu para ele, dizendo que Festo foi lá e falou. Pelo contrário, digo palavras de verdade, Festo, e de bom senso, porque tudo isto é de conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: o rei Agripa, por pouco me persuades a me fazer cristão, Paulo. Aí Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Paulo teria, então, teoricamente, teria sido solto se não tivesse apelado para César. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com ele, e havendo-se retirado, falaram uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. E a história continua lá no capítulo 27. E aí ele vai começar a dizer assim, ó, só vou contar um pouquinho, mas que vocês possam sentir o desejo de continuar lendo. Diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, embarcando num navio adramantino que estava de partida para costear a Ásia. Fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Saidon, e Júlio, tratando Paulo com humildade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra na Lícia, na cidade de Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Quínido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona,
costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. E aí vai falar sobre os perigos da viagem, o naufrágio, a ilha de Malta, o público hospeda Paulo. Então, a continuação da viagem, Paulo em Roma, Paulo prega em Roma, Paulo prisioneiro durante 2 anos. E assim, a história de Paulo, ela é narrada no texto, no livro de Atos. A partir do primeiro capítulo, já podemos aí aprender muito, inclusive história, né? Inclusive geografia. Você pode ver que ali nos é dado informações sobre continentes, sobre viagens, né? O que, nos locais por onde ele passa e o porquê ele foi, porque os ventos eram contrários àquele lugar, então ele tinha uma cobertura de tal coisa. Enfim, pessoal, que Deus te abençoe. Hoje foi um pouquinho extenso porque eu li o texto e continuei lendo, né, o capítulo 27, mas a essência da nossa missão de hoje foi o arrependimento, que a gente possa verdadeiramente se arrepender e que a gente possa se perdoar também para poder conseguir perdoar o nosso próximo, que a gente possa olhar para nós e vermos o quão frágeis nós somos perante o nosso Deus Todo-Poderoso e que o quanto nós carecemos da misericórdia de Deus. Imagina aquele no qual você precisa liberar perdão, imagina aquele que te magoou, que te feriu, né? Que Deus nos abençoe a todos, nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até o próximo vídeo. Tchau!